Pessoal, para hoje eu preparei uma aula para a gente revisar alguns conceitos que provavelmente vocês estudaram em outras cadeiras, acredito eu que em circuitos elétricos. Essas grandezas elétricas que eu vou definir com vocês hoje, elas são muito importantes para a gente analisar o desempenho de conversores estáticos quando conectados na rede elétrica e comparar diferentes conversores entre si. Bom, o que eu planejei para hoje, pessoal? Quais grandezas elétricas nós vamos revisar? Tá? A primeira delas, e mais simples de todas, né? O valor médio. Tá? Na sequência, o valor eficaz, que a gente usa com muita frequência o valor eficaz, né? Quando nós referimos a tensão alternada que nós temos disponível na rede elétrica, né? Seja monofásica ou seja trifásica. Nós estamos nos referindo ao valor eficaz, até porque não faz nenhum sentido nós nos referirmos ao valor médio na rede CA, porque o valor médio é nulo, ok? Se a rede não tiver nenhum nível de offset, né? Nenhum nível CC embutido, e não tem, então, idealmente não tem. Então, nós nos referimos ao valor eficaz, mas o que vem a ser o valor eficaz? Como calcular o valor eficaz? Depois nós vamos falar da distorção harmônica total, ou DHT, ou no inglês THD, né? Total Harmonic Distortion, ou taxa de distorção harmônica também é conhecida. Depois nós vamos falar do cálculo da potência, então nós temos a potência instantânea e derivado da potência instantânea, a potência ativa, a reativa e a aparente. Depois o fator de potência, o fator de deslocamento e, por fim, o rendimento. Então, essas são as definições, né? São várias definições, mas muitas delas são muito rápidas de revisar aqui com vocês, que eu preparei para hoje, tá? Então, começando, pessoal, de imediato já, sem mais delongas, pelo valor médio. Eu vou definir aqui as grandezas. Quando eu for definir uma grandeza apenas, eu vou definir para tensão, mas pode ser para qualquer coisa, tá? Se vocês querem calcular o valor médio da corrente, pode ser o valor médio da corrente. Da potência, pode ser o valor médio da potência. Querem fazer o valor médio da temperatura, pode ser da temperatura. Querem fazer a média das idades, querem fazer a média das alturas, a média dos pesos, enfim, tá? De qualquer variável contínua no tempo, tá? Idades não seria contínuo no tempo, né? Seriam valores discretos, mas enfim, qualquer variável contínua no tempo, essa definição que eu vou apresentar para vocês são para variáveis contínuas no tempo. Essa definição pode ser empregada. Se forem funções discretas, aí a gente tem que discretizar essas definições que eu vou apresentar. Então, em vez de ficarem em função do tempo, elas vão ficar em função de amostra. Em vez de serem integrais, serão somatórios. É possível fazer isso, tá? Sem problema nenhum. Quando a gente vai programar, a gente precisa discretizar essas definições, tá? Então, começando pelo valor médio, como eu disse, eu vou usar aqui a variável tensão, mas pode ser qualquer outra variável, tá? Se aplica a qualquer outra variável. Então, começando aqui pelo valor médio. Bom, existem várias notações para valor médio. Várias. Aí depende do material que vocês forem estudar. Eu vou apresentar aqui as mais comuns e eu vou escolher uma que é a que eu acho mais prática, tá? E a que gera menos confusão também. Mas vou apresentar várias porque vocês vão se deparar com várias aí, dependendo da bibliografia que vocês forem estudar. A que eu particularmente mais gosto é considerar a variável que nós estamos trabalhando apenas com letra maiúscula. Por variável, entendam uma grandeza física que muda no tempo, que varia no tempo, por isso o nome é variável, ok? Se ela não variasse no tempo, ela seria uma constante. No momento que nós calculamos o valor médio, nós estamos considerando ela como sendo uma constante, pelo menos um determinado intervalo de tempo, no período, tá?
Pelo fato dela passar a ser uma constante, eu vou tratá-la então com uma letra maiúscula. Então eu vou chamar aqui de V maiúsculo. Era V minúsculo quando era variável no tempo, agora passou a ser V maiúsculo porque é constante no período. Existem algumas referências, pessoal, talvez até alguns professores, que gostam de definir valor médio como sendo um V minúsculo, como ele era antes, com uma barrinha em cima. Acho que até lá na estatística se trata assim, né? Uma grandeza média se põe uma barra em cima. Particularmente aqui em circuitos elétricos, né, ou nas cadeiras primas, irmãs de circuitos elétricos, eu não gosto dessa notação, porque a barra em cima pode denotar fasores. E tensões e correntes, potência também, a gente pode usar impedância, né? A gente pode usar a notação de fasores, né? Módulo e ângulo, ok? Mas eu coloquei aqui porque se usa também essa notação para valor médio. Especificamente alguns livros de eletrônica de potência, o Ericsson, por exemplo, né? O Fundamentals of Power Electronics, ele usa essa notação aqui para valor médio. Ó. Ele pega a grandeza variante no tempo, põe entre os símbolos de menor e maior, e diz o intervalo de tempo. Ele deixa explícito aqui qual é o intervalo de tempo em que ele está calculando o valor médio. Né? Então ele diz, ó, no intervalo T, no período T eu estou calculando o valor médio. Então essa é uma outra notação. E vocês vão encontrar também subíndices, né? Por exemplo, Vmed, né, para dizer que é o valor médio, ou VAVG, the average, para dizer que é valor médio, tá? Ou também o coeficiente A0 ou B0 lá da série de Fourier, tá? Então o A0, aqui eu já saí do V, né, mas é só para lembrar vocês que o valor médio, na verdade, é o primeiro termo da série de Fourier. Quando a gente vai resolver a série de Fourier de um determinado sinal, o primeiro termo que nós resolvemos na série de Fourier é o valor médio. E a definição de valor médio nada mais é do que aquela integral que define esse coeficiente A0 ou B0, agora não me recordo, lá da série de Fourier. Então vamos lá, pessoal. Qual é a definição de valor médio de uma determinada função no tempo? Então V é igual a 1 sobre o período da função. Estou trabalhando com funções periódicas, tá? 0 a t, v de t, dt. Se forem funções harmônicas, que é a maioria dos casos, né? Pelo menos na nossa cadeira aqui de Fundamentos de Eletrônica de Potência, nós sempre vamos trabalhar com funções senoidais ou cossenoidais. E se não forem senoidais ou cossenoidais, nós podemos decompor, né, em somatório de funções senoidais ou cossenoidais empregando a série de Fourier. Então, nós sempre vamos poder decompor em somatório de funções harmônicas. Então, muitas vezes, resolver essas integrais aqui no tempo, a gente tem que fazer alguma mudança de variável. É mais fácil a gente já resolver no ângulo, né? E o período de uma função periódica no ângulo é 2π. Então, é mais fácil resolver essa integral como sendo 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π. Em vez de ser v de t, vai ser v de ômega-t, que é ângulo, né? Frequência angular vezes tempo dá ângulo. Radianos por segundo vezes segundos dá radiano. Em vez de integrar no tempo, eu integro no ângulo de ômega-t. Tá? Então, essa é a definição de valor médio. Nesse caso aqui, eu estou calculando o valor médio de uma tensão. Unidade de tensão é volt. Unidade de valor médio não muda. Tá? Se a unidade de tensão é volt, o valor médio de uma tensão continua sendo volt.
Se eu estivesse calculando o valor médio de uma corrente, continuaria sendo amperes. Se eu estivesse calculando o valor médio de uma potência, continuaria sendo watts. De uma temperatura ao longo do tempo, né, continuaria sendo graus Celsius ou Kelvin, enfim, tá? Eu vou colocar aqui que a unidade é volts. Mas não confundam, tá? Não é sempre volts valor médio. Nesse caso aqui é volts porque eu estou calculando o valor médio de uma tensão. Só para vocês entenderem, tá? Que a unidade não muda, continua sendo a mesma unidade da variável original, tá? Essa é a definição de valor médio. Por sua vez, a definição de valor eficaz, ou também conhecido, né, por valor RMS. RMS significa Root Mean Square, ou raiz média quadrática. Essa abreviatura, tá, Root Mean Square, vai ficar mais clara quando eu apresentar a definição para vocês. E depois eu falo do sentido físico também. Tem um sentido físico, tá? Existe um sentido físico por trás dessa definição. Na verdade, o valor eficaz, essa definição surgiu para que nós pudéssemos, de alguma maneira, quantificar os sinais alternados. Porque os valores em corrente contínua nós podemos quantificar pelo seu valor médio. Mas os valores em corrente alternada nós não podemos quantificar pelo seu valor médio, porque o valor médio é zero, desde que esse sinal esteja exatamente centrado em cima do eixo dos tempos, do eixo horizontal, né? Então surgiu a definição de valor eficaz. Qual é a definição, pessoal? Bom, a notação de valor eficaz aqui vocês vão encontrar também diferentes notações. Eu vou usar aqui de colocar um subscrito. Então, por exemplo, eu vou pegar o V, que é a variável aqui neste exemplo que eu quero calcular o valor eficaz, e eu vou colocar aqui RMS, tá? Para calcular o valor eficaz da variável V. A definição no tempo é 1 pelo período, integral, 0 ao período, V de t, dt. Se vocês observarem até aqui, ó, não há nenhuma diferença na definição ali, ó, para o valor médio, correto? Então, se eu empregasse exatamente essa definição, eu estaria calculando o valor médio, e o valor médio de um valor, de uma grandeza puramente alternada, daria zero. Uma grandeza senoidal, por exemplo, né, daria zero. Dentro de um período, obviamente. Então, o que se fez? Se pegou essa grandeza aqui, essa variável, e se elevou ela ao quadrado. Então, eu pego a função senoidal, elevo ela ao quadrado e calculo o valor médio dessa função ao quadrado. Tá? Após calcular o valor médio dessa função ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada. Essa é a definição matemática de um valor eficaz. Por isso o nome, Root Mean Square, raiz média quadrática. Eu elevo ao quadrado, faço a média, tiro a raiz. Ok? No ângulo, ao invés de fazer no tempo, fica 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, V de ômega t ao quadrado, de ômega t, extraio a raiz. Tá? Mesma coisa. Então, esta é a definição de valor eficaz. No momento que nós pegamos uma tensão que é senoidal, ou uma corrente que é senoidal, e elevamos ao quadrado,
eu elimino os valores negativos. Então, ela fica totalmente positiva, né? Porque um valor negativo vezes um valor negativo dá um valor positivo. Então, quando eu faço a média não dá mais zero. No momento que eu elevo ao quadrado e faço a média não dá mais zero, ok? O valor eficaz também não altera a unidade original da variável. Então, nesse caso, como eu estou calculando o valor eficaz de uma tensão, a unidade do valor eficaz de uma tensão, instantânea no caso, né, variável no tempo, o V de t, o valor eficaz de V de t continua sendo volts, tá? Perfeito, perfeito. Se sobrar um tempinho depois, a gente calcula um valor eficaz aí para vocês verem, tá? De exemplo. Definidos aqui valor médio e valor eficaz, vamos falar agora de distorção harmônica total, tá? Ou THD, né, no inglês. Observem que em nenhuma dessas definições aqui de cima eu levei em conta a forma de onda. Eu comentei para vocês que pode ser senoidal, pode ser cossenoidal, mas pode ser uma forma de onda quadrada, pode ser uma triangular, pode ser uma trapezoidal, pode ser uma forma de onda totalmente aleatória. Só que ela tem que ser periódica, né? Nessa nossa definição aqui, ela tem que ter um período definido, ok? Tem que ter um período definido. Tem que se repetir periodicamente. Se for harmônica, né, se torna mais simples a solução, ok? Bom, se ela tiver algum comportamento diferente de uma senoide ou uma cossenoide pura, né, a gente diz que essa forma de onda ela tem uma distorção harmônica. E é exatamente essa definição de distorção harmônica total que vai nos dizer quanto de conteúdo harmônico, ou seja, quanto de distorção, quanto de diferença com relação a uma senoide ou uma cossenoide pura que a forma de onda possui. Depois eu vou fazer um exemplo aqui, uma figura, tá? Que vai dar uma ideia para vocês do que significa distorção harmônica total. Então, em português, seria DHT, ou no inglês, o que é mais comum, tá? É chamar de THD, de Total Harmonic Distortion. Ou taxa de distorção harmônica, também a gente encontra essa tradução. Tá? Bom, a definição matemática, existe mais de uma definição para THD. Mas uma das mais comuns é essa aqui, ó. Então eu vou continuar no exemplo aqui de cálculo da THD dessa forma de onda de tensão, tá? Então a THD da tensão seria o seguinte: nós teríamos que pegar o valor eficaz da tensão. Então, o valor eficaz, que nós já vimos como calcular. Teríamos que fazer a série de Fourier da tensão V. Teríamos que expandi-la em série de Fourier. Não em todos os termos, na verdade todos não, depende do número de termos, né, que essa forma de onda V possui. Mas pelo menos nós teríamos que obter a componente fundamental, ok? A primeira componente da série de Fourier, que eu vou representar aqui por V1. A primeira componente da série de Fourier, o que a gente chama de componente fundamental, ou harmônica fundamental, ou primeira harmônica. E também obter o valor eficaz dela. Tá? Esse valor eficaz aqui de cima, ó, é o valor eficaz da onda V completa.
Esse valor aqui de baixo é o valor eficaz só da harmônica fundamental, que é uma senoide pura, que compõe V. Elevamos isso aqui ao quadrado. Subtraímos 1 e tiramos a raiz. Tá? Essa é a definição de distorção harmônica total. O que quer dizer isso aqui? Se nós calcularmos a distorção harmônica total de uma forma de onda e o resultado der zero, significa que essa forma de onda não tem distorção. Ela é uma senoide ou uma cossenoide, tá? Pura. Só tem, por exemplo, 60 Hz. Purinha, uma senoide pura. Se nós colocarmos no osciloscópio, a gente vai ver uma forma de onda ali de 60 Hz ou 50 Hz, né? Se for em algum outro país em que a frequência é 50 Hz, aqui no Brasil, no caso, é 60. Não tem nenhum achatamento, não tem nenhum ruído, tá? Tem exatamente 60 Hz. Um sinal bem limpo. Essa não é a realidade. Se vocês colocarem um osciloscópio na nossa tomada, pode ser na casa de vocês, pode ser no laboratório, enfim, na indústria, então nem se fala, cheio de equipamentos ligados, a forma de onda vai ter alguma distorção. Se vocês calcularem a THD na indústria, né, ou mesmo na casa de vocês, não vai dar zero, vai dar um valor maior que zero. O que significa? Significa que da tensão total que vocês têm disponível, um determinado valor percentual dessa tensão se deve a conteúdo harmônico, que não é 60 Hz. Provavelmente, né, um conteúdo de frequência maior que 60 Hz. A gente pode ter subharmônicas também, tá? Mas normalmente é conteúdo harmônico acima de 60 Hz. Os conversores eletrônicos, né, os conversores estáticos aqui da eletrônica de potência, eles geram esse conteúdo harmônico na rede, tá? Eles geram correntes distorcidas que muitas vezes distorcem a tensão. Então, só para citar de exemplo para vocês aqui, eu vou tentar fazer uma figurinha para tentar deixar mais claro. Vamos supor que nós tenhamos uma tensão que tenha esse formato aqui, ó. Tá? Uma tensão que tenha esse formato, ó. Vocês colocaram o osciloscópio na tomada e vocês estão enxergando uma tensão assim, ó. Não é uma senoide bonita, tá? É uma senoide meio achatada na parte de cima e na parte de baixo, tá? Essa aqui é a forma de onda V, tá? Aqui é V em função do tempo. Essa aqui é a forma de onda V, ok? Então, vocês vão pegar essa forma de onda aqui, vão usar essa definição aqui que nós acabamos de revisar e vão calcular o valor eficaz dela. Afinal de contas, ela tem um período, né, bem definido aqui, ó. Aqui é 0, aqui é π meios, perdão, aqui é π e aqui é 2π. Vocês vão usar essa definição e vão calcular o valor eficaz dessa forma de onda, ou vocês vão simular ela em algum software, né? No LTSpice, no PSIM, lá tem funções para calcular o valor eficaz. Vão obter o valor eficaz. Ou vão discretizar ela e vão fazer um scriptzinho para calcular no Octave ou no MATLAB. Ok? Beleza. Agora vocês vão pegar essa mesma forma de onda e vão calcular via série de Fourier a componente harmônica
de ordem 1. Então, a primeira componente harmônica dessa forma de onda, o V1. E vocês vão encontrar uma função assim, ó. Opa! É para ser uma senoide, tá? Eu tenho que conseguir desenhar uma senoide aqui mais ou menos. Vocês vão fazer a série de Fourier e vão encontrar aí o V1. Beleza. Vocês têm o V1. Sabem a amplitude, sabem a frequência, tem a mesma frequência do sinal V, exatamente a mesma frequência do sinal V. Vão calcular o valor RMS. Fechou. Agora vocês podem calcular a THD. Só para seguir o exemplo aqui, tá? Se vocês continuassem calculando a série de Fourier, se vocês fossem calcular o V2 aqui nesse exemplo daria 0. Pela simetria da forma de onda que eu sei. Se vocês fossem calcular o V3, vocês encontrariam um V3 aqui, ó, que teria esse formato, ó. Essa forma de onda tem uma terceira harmônica. Mas o V3 aqui não precisa na equação ali, tá? Então, essa forma de onda em vermelho aqui, o V original, ela tem primeira e terceira harmônica. Se eu somar o V1 com o V3, eu volto para o V. É isso que a série de Fourier faz, né? Ela decompõe o V nas suas componentes harmônicas, tá? Nesse caso aqui, eu iria chegar à conclusão, se eu, por exemplo, né, multiplicasse o resultado aqui por 100 para exibir o resultado num valor percentual. Estou chutando aqui, né, só para dar um exemplo, que essa forma de onda V aí, ela tem 15% de taxa de distorção harmônica. Ou seja, 15% da forma de onda se deve a conteúdo harmônico além da fundamental. Fundamental seria V1. O restante que compõe essa forma de onda é conteúdo harmônico, tá? Então, isso que significa a taxa de distorção harmônica. É o quanto de conteúdo harmônico compõe o sinal com respeito à fundamental. Perfeito. Vamos falar agora das potências. Então, entrando aqui na questão da potência instantânea. O que seria potência instantânea? É uma potência que varia no tempo. Como eu já disse, instantânea, né, variante no tempo. É que eu tenho um determinado instante de tempo, no próximo instante de tempo esse valor já pode ser diferente. A definição de potência instantânea, eu vou considerar aqui no tempo, tá? Mas pode ser no ângulo também, se for uma onda periódica, né, que eu possa definir no ângulo, ou seja, harmônica, a gente pode considerar também em ômega-t, mas para não ficar carregando sempre essa notação, então eu vou definir só aqui no ângulo, vou usar o P minúsculo, no tempo, perdão. Vou usar aqui o P minúsculo, tá? Para me referir à potência variante no tempo, potência instantânea. Então, o P de t vai ser igual ao V de t vezes o I de t. Seria o V instantâneo num determinado instante de tempo vezes o I instantâneo num determinado instante de tempo. Então, ponto a ponto, eu vou multiplicando V por I. E esse P é variante no tempo. E a unidade dessa potência aqui é watts.
tá? Olha só, pessoal. Eu vou também fazer um gráfico aqui para tentar representar para vocês o que significa essa potência instantânea. Bom, eu vou supor que eu tenha uma tensão senoidal. Nem vou considerar distorção aqui, tá? Vou considerar aqui uma tensão senoidal. E vou considerar também uma corrente senoidal, em função do tempo. Também por simplicidade, eu não vou considerar defasagem entre tensão e corrente. Vou considerar aqui a tensão e a corrente em fase. Então aqui está a tensão. E vou considerar aqui a corrente em fase, tá? Eu poderia considerar fora de fase, sem problema nenhum, né? Se eu tivesse uma carga indutiva ou capacitiva, com característica indutiva, característica capacitiva, né? Eu teria uma defasagem entre corrente e tensão. Mas nesse caso aqui eu vou considerar que a carga é resistiva. Então, corrente e tensão estão em fase, né? Que seria o caso que a gente estuda lá em circuitos de fator de potência unitário, né? Corrente e tensão em fase. E aqui, se fosse o caso, né, de um conversor, poderia ser tensão de entrada, corrente de entrada, ou tensão de saída, corrente de saída, né? Se eu estivesse analisando a entrada do conversor, seria a potência de entrada. Se eu estivesse analisando a saída, seria a potência de saída. Observem que eu não entrei no mérito, né? Eu defini uma potência qualquer aí, ok? Quando eu falo em potência instantânea, seria como eu pegar ponto a ponto esse gráfico aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui, e fazer o produto desses dois pontos. Outro ponto aqui do lado, outro ponto aqui do lado, e fazer o produto desses dois pontos. E assim sucessivamente. Ir fazendo o produto ponto a ponto e traçando o gráfico da potência. E o que eu vou obter, pessoal? Eu vou obter uma forma de onda assim, ó. Quando eu faço o produto, né, de dois valores negativos, eu obtenho um valor positivo. Quando eu faço o produto de um valor positivo e um negativo, eu obtenho um negativo, dois positivos, um positivo, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, como a corrente e tensão estão em fase, né, então a potência ela ficou toda positiva. Ficou uma potência oscilante, né, ficou uma função ali seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado é toda positiva, nesse caso. Então, essa forma de onda em vermelho aqui, ó, é a potência P minúsculo, tá? A potência instantânea, dada pelo produto de V vezes I, ok? Está me representando como a potência está variando no tempo. Observem que para um sistema monofásico, onde eu tenho apenas uma tensão e uma corrente, a potência ela é oscilatória, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma estufa ligada na rede elétrica, né, no inverno aí vocês ligam uma estufa, né, uma resistência na rede elétrica. Essa estufa, claro que vocês não sentem, né, porque a constante térmica da resistência é muito lenta, ela demora minutos para esquentar e minutos para esfriar. A gente não observa, né, a temperatura fazendo assim na resistência da estufa. Mas ela estaria fazendo assim se a frequência da rede, né, fosse, sei lá, 0,1 Hz, né, se fosse muito lenta a frequência da rede. Mas como é 60 Hz, essa oscilação de potência é muito rápida comparado à constante térmica da resistência, né? Então a gente não consegue observar a potência da resistência variando, mas a potência varia, né? A potência oscila. Por quê? Porque corrente e tensão passam por zero. Quando corrente e tensão passam por zero, nesses pontos aqui, ó, a potência dissipada na resistência da estufa é zero, ok? Então a potência ela é oscilatória num sistema monofásico, tá?
Num trifásico já não é bem assim, tá? Por fase até que isso acontece, né? Mas no conjunto todo não, tá? Bom, essa é a definição de potência instantânea. Agora eu vou falar sobre a potência ativa, que também vocês devem ter estudado em circuitos elétricos. Talvez potência instantânea vocês não tenham estudado em circuitos elétricos, não sei se sim ou se não, depois ali a gente conversa um pouco no chat, mas acredito que potência ativa sim. Então, definição de potência ativa. A definição matemática de potência ativa é a seguinte: P, agora é um P maiúsculo, que remete a valor constante dentro de um determinado intervalo de tempo, tá? É um valor médio, na verdade é a média da potência instantânea. É 1 sobre T, integral de 0 a tt, de P de T, dt. Ou 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, P de ômega t, de ômega t. Então, conhecendo, né, o período ou a frequência de oscilação dessa potência instantânea ou da onda original, na verdade, se a gente observar aqui a forma de onda, nós vamos ver que a oscilação da potência se dá no dobro da frequência original, né? Se a tensão e a corrente estavam em 60 Hz, a oscilação da potência aqui estará em 120 Hz, tá? Então eu posso resolver essa integral aqui de valor médio e daí eu terei a potência ativa, cuja unidade não muda. Quando eu calculo o valor médio, eu não modifico a unidade. Então a unidade continua sendo watts, mesma unidade da potência instantânea. Tá? Unidade aqui, ó, continua sendo watts. O que é que na verdade nós fizemos? Nós viemos nesse gráfico aqui de cima, ó, e nós calculamos aqui, ó, o valor médio dessa onda aqui pulsante, né, em vermelho, ó. Nós calculamos o valor médio dela. É como se nós aplainássemos, né, essa onda, pegássemos essas partes de cima aqui, ó, né, jogássemos aqui para baixo, ó, né, tornássemos ela plana, tá? Então essa é a potência ativa, é o que efetivamente executa trabalho. Se nós alimentássemos um motor de corrente contínua com essa forma de onda pulsada aqui, seria o que efetivamente gera torque na ponta do eixo do motor. Se nós alimentássemos a resistência de uma estufa, seria o que efetivamente vai gerar calor lá, né? Perda Joule, que no caso é o trabalho que a gente deseja, né? O calor que a gente deseja é a perda Joule, né? Na resistência da estufa, ok? Essa é a definição de potência ativa, tá? E a definição de potência aparente, pessoal? Bom, lá de circuitos elétricos, né, a gente estuda que a definição de potência aparente, quando nós trabalhamos com fasor, e aqui eu vou colocar até a barrinha em cima, ó. Essa barrinha em cima significa fasor, né, um número complexo. A potência aparente fasorial
ou seja, que tem parte real e parte imaginária, ou módulo e ângulo, né? É P mais JQ. A parte real é a potência ativa, a parte imaginária é a potência reativa. Ou, se nós quisermos calcular o módulo, né, da potência aparente, nós podemos fazer aqui S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Certo? Essa é a definição de potência aparente. Perfeito. Mas como que nós podemos calcular a potência aparente? Como que nós podemos chegar no cálculo da potência aparente? S é dado por V eficaz, VRMS, vezes I RMS, ou I eficaz. Tá? Isso módulo, né? Pode ver que eu não botei aqui a barrinha, né, o fasor em cima. Se nós quiséssemos aqui na forma fasorial, nós teríamos que fazer o V fasorial vezes o I fasorial conjugado. V vezes I conjugado, na forma de fasores. Aí nós teríamos aqui P mais JQ. Ok? Então, assim, ó, nós podemos calcular a potência aparente a partir dos valores eficazes de tensão e corrente. Para os nossos problemas aqui de eletrônica de potência, a gente não vai precisar desse caso de cima. A gente basicamente vai trabalhar com esse caso aqui de baixo. Tem alguns exemplos para vocês fazerem na lista de revisão, tá? Que emprega esse caso aqui de cima. É bom para vocês darem uma refrescada na memória, tá? Unidade, pessoal, de potência aparente, volt-ampere. Tá? Volt-ampere. Tá? Bom, potência reativa. Eu vou aproveitar essa equação que está aqui em cima, ó, S ao quadrado igual P ao quadrado mais Q ao quadrado, e vou isolar o Q, que é a potência reativa. Então, o Q será igual a S ao quadrado menos P ao quadrado. Essas relações, na verdade, elas vêm dessa primeira equação aqui, né? Que se eu representar num plano complexo, ou num plano fasorial, vai me dar um triângulo retângulo. Então, basicamente, é um teorema de Pitágoras aqui, né? Nada demais, que eu vou representar aqui para vocês até para refrescar a memória. E a unidade da potência reativa é o volt-ampere reativo, tá? Então, refrescando a memória de vocês aí, ó. P é potência ativa real. Então, eixo real, eixo horizontal, nós temos o P. O Q está multiplicando o J. Então, é complexo, eixo imaginário, eixo vertical. E o S é a soma, né, desses dois fasores. É a hipotenusa. Ok? Então, P, Q e S. E nós temos um ângulo aqui de defasagem, que eu vou chamar aqui de φ. Mas aí vocês têm que tomar cuidado, dependendo do material que vocês forem estudar. Esse ângulo aqui recebe diferentes nomes.
tá? Eu vou chamar de φ. E normalmente ele é associado ao fator de potência. Também tem que tomar cuidado. E eu já vou explicar por quê. Uma outra questão aqui que também tem a ver com definição. O Q, quando ele aponta para cima, quando o Q é positivo, se diz que o Q ele é indutivo. Né? Ou seja, o fator de potência indutivo significa que a gente tem cargas indutivas no circuito. Né? A corrente ela está atrasada com relação à tensão. Quando o Q aponta para baixo, quando nós temos o Q apontando para baixo, disse que nós temos um circuito com característica capacitiva, ou seja, a energia reativa que nós temos no circuito ela é negativa. A corrente ela está adiantada com relação à tensão. Na maioria dos casos, pelo menos nas aplicações industriais, o fator de potência ele é indutivo, porque as cargas são compostas de motores, na maioria dos casos. Tá? Pode acontecer, né, de se tornar capacitivo quando a gente tem lá um sistema de correção de fator de potência que fica acionado indevidamente. E a gente tem uma correção de fator de potência atuando, né, no momento inadequado, ou no caso de acionamento de alguma máquina, né, que também pode ser usada para correção de fator de potência. Mas enfim, são casos mais particulares. Mas a maioria dos casos, né, a gente tem fator de potência aí, indutivo. Tá? Beleza. Esse ângulo φ, o ângulo φ, ele recebe um nome. O ângulo em si, não o cosseno do ângulo. Não o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo seria, né, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, né? P por S, tá? Não é o cosseno do ângulo, eu estou falando do ângulo em si. Ele recebe o nome de fator de deslocamento. Ou seja, seria a defasagem que existe entre corrente e tensão, que está associado também, né, ao ângulo da impedância. Se a impedância é indutiva, né, vai ter um ângulo associado a a parcela, né, indutiva, resistiva, indutiva, né, da impedância de carga do circuito. E isso vai proporcionar uma defasagem entre corrente e tensão, no caso, a corrente atrasada com relação à tensão, ou se a carga, né, for capacitiva, a corrente adiantada com relação à tensão, enfim. Porém, esse fator de deslocamento, ele normalmente ele é definido, tá, só para a primeira harmônica, para a harmônica na componente fundamental, na frequência fundamental, no nosso caso aqui em 60 Hz. Depois eu tomo nota disso. Só para formalizar aqui ainda sobre o fator de deslocamento, a unidade, né, pode ser graus, ou pode ser também radianos. Ok? Então, só para tomar nota aqui, ó, o fator de deslocamento considera apenas a defasagem entre a corrente e a tensão na frequência fundamental. Faz mais sentido em sistemas com correntes e tensões com comportamento puramente senoidal, ou seja, sem distorções
harmônicas. Não que não possa ser aplicado a sistemas com distorções harmônicas, basta a gente analisar a defasagem apenas na componente fundamental. Mas normalmente quando a gente relaciona esse ângulo ao fator de potência, a gente está analisando circuitos, né, lineares, ou seja, que a gente tem apenas indutores, capacitores e resistores. A gente não tem diodos, transistores, circuitos chaveados, que dão descontinuidades nas formas de onda de corrente e tensão, que deixam um circuito não linear, ok? Que gera um conteúdo harmônico, tá? Beleza. E aí agora então vem a definição do fator de potência. Pessoal, o fator de potência, provavelmente vocês estavam acostumados a calcular o fator de potência assim, tá? Certo? Pegavam esse ângulo aqui e calculavam o fator de potência, cosseno de φ. Não façam mais isso, pelo menos aqui na cadeira de eletrônica de potência. Por quê? Porque não é mais apenas a defasagem entre corrente e tensão que vai definir o fator de potência. O conteúdo harmônico também impacta no fator de potência. Então usem a definição de fator de potência. Claro, olhando para o triângulo ali, é cosseno de φ, né? Que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas o que eu me refiro é o seguinte, né? Quem pensa assim, o φ é o fator de deslocamento, então eu vou olhar a defasagem entre corrente e tensão e vou lá e vou calcular o cosseno da defasagem. Vai dar errado, tá? Calculem a potência ativa, calculem a potência aparente e daí façam P por S. Tá? Aí vocês vão ter o fator de potência independente se as formas de onda têm conteúdo harmônico, não tem conteúdo harmônico, se o circuito é linear, se não é linear, se tem conversor chaveado, se não tem conversor chaveado, não interessa. Essa definição aqui ela é geral, vale para qualquer caso. Ok? Não vai ter erro se vocês usarem essa definição. Fazer cosseno da defasagem entre corrente e tensão vai funcionar apenas para circuitos lineares, tá? Então essa é a definição de fator de potência. Claro, se vocês encontrarem esse ângulo aqui, né, conhecendo P e conhecendo S, ou conhecendo Q, vocês podem fazer cosseno de φ, se vocês encontrarem esse ângulo φ conhecendo P, conhecendo S e conhecendo Q. Porque daí já é o φ a partir do P e do S que vocês calcularam. Bom, mas aí também, para calcular o fator de potência, basta fazer o P por S, nem precisa calcular o φ. Só se vocês efetivamente precisarem do fator de deslocamento por algum motivo. Tá? E por fim, pessoal, a última definição, que é muito importante, é o rendimento. Ou vocês vão encontrar em muitos livros ou em muitos artigos, também chamado de eficiência. Eu vou deixar os dois nomes aqui. Vocês podem usar um nome ou outro, tanto faz. A única coisa que eu não recomendo é quando vocês estão escrevendo um artigo ou um relatório, vocês não fiquem mudando de um nome para o outro. Se vocês começaram a escrever o documento de vocês usando o termo rendimento, usem rendimento do início ao final, ou eficiência, usem eficiência do início ao final. Eu não gosto, né, de artigos, né, que o pessoal fica alterando, né, o nome do início ao final do artigo, né? Hora aparece rendimento, hora aparece eficiência.
né? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, esse termo, na verdade, eu já havia definido ele com vocês lá na aula de introdução, mas eu vou formalizar agora. E ele relaciona potências ativas, tá? Então, sempre que nós tivermos um conversor, uma máquina, né? Pode ser um conversor estático, rotativo, enfim. E não só elétrico, né? Pode ser um conversor mecânico também. Eu posso me referir à eficiência, ao rendimento de um motor a combustão, sem problema nenhum, né? Da energia que eu tenho no combustível e da energia que eu tenho lá na ponta do eixo de um veículo. Se eu calcular esse rendimento, eu vou chegar lá na ordem de 30%, 40% no máximo, né? Então é um rendimento muito baixo. Ou eu posso me referir a uma máquina elétrica aí de rendimento muito alto, como um transformador que está num poste, que é uma máquina estática também, né? Eu tenho energia elétrica entrando num lado, se transforma em campo eletromagnético e tem energia elétrica saindo do outro lado. O rendimento aí é 99,5%, né? 0,5% de perdas apenas. Como que eu defino então, pessoal, o rendimento? Basicamente, eu tenho uma potência de entrada e uma potência de saída. E não é qualquer potência de entrada e não é qualquer potência de saída. É potência ativa de entrada e potência ativa de saída. Não me interessa a potência aparente, não me interessa a potência reativa, não me interessa a potência instantânea. Me interessa a potência ativa. E aqui eu tenho o conversor. E a definição, então, de rendimento é neta, letra neta, é PO por Pin. Tá? Se a gente multiplicar isso aqui por 100, a gente pode escrever o rendimento aqui, ele é adimensional, né? A gente pode escrever ele num valor aí percentual. Normalmente, dos conversores que nós estudamos na cadeira de Fundamentos de Eletrônica de Potência, o flyback, que é um conversor isolado, é um dos que apresenta o pior rendimento, que é ali na faixa dos 70% para cima. Valor usual, tá, de rendimento do flyback. Valor típico. Tem flybacks de melhor rendimento que isso, com certeza. Um valor típico, se a gente seguir aí o projeto tradicional do flyback, usando lá o circuito Snubber para sobretensão, a gente vai ver isso com calma, tá? Por outro lado, a gente encontra aí conversores de eletrônica de potência com rendimentos de 99%, ok? É difícil até de medir o rendimento de tão alto que é. A própria incerteza que nós temos nos instrumentos de medida, né, já compromete a precisão da nossa leitura. Então essas são as principais grandezas que eu gostaria, né, de definir aqui com vocês. E para refrescar a memória de vocês, determinar o valor eficaz de uma tensão senoidal. E eu quero resolver esse exemplo porque a gente vai acabar usando essa função senoidal aqui em várias outras aulas depois, então ela já fica resolvida aqui pra gente, tá? A função que a gente vai resolver é a seguinte, ó. V, eu já vou escrever aqui em função do ângulo, tá? Porque fica mais simples. É V máximo vezes seno de ômega t com ômega igual a 2πf. Então, no caso de Santa Maria, V máximo é aproximadamente 311 volts, que é o pico de 220, tá?
311 volts, se vocês botarem no osciloscópio, vocês vão ver que a forma de onda senoidal oscila entre mais 311 e menos 311. E a frequência é 60 Hz, então a gente vai ter aqui mais ou menos 377 radianos por segundo de frequência angular. Usando então a definição, nós teremos, né, que a tensão RMS será igual a 1 sobre 2π integral de 0 a 2π V de ômega t ao quadrado de ômega t, isso aqui elevado a 1/2, né, na raiz quadrada. Vou substituir então a função senoidal aqui dentro. Vai ficar 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, V máximo ao quadrado, vezes seno ao quadrado de ômega t, de ômega t, isso aqui, dentro de uma raiz quadrada. O desafio agora é resolver essa integral de seno ao quadrado, por isso que eu vou resolver agora, até para ficar documentado aqui, porque a gente vai usar isso muitas vezes, tá? Então a gente vai ter que empregar aqui algumas relações trigonométricas, tá? A primeira delas é a relação aqui de seno ao quadrado, tá? Seno ao quadrado de ômega t, pessoal, nós podemos escrever como sendo seno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t dividido por 2. Se eu somar seno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 2 seno ao quadrado, dividido por 2, eu volto para seno ao quadrado, né? Não mudei nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar aqui, ó, mais cosseno ao quadrado de ômega t menos cosseno ao quadrado de ômega t. Agora começam a entrar os artifícios matemáticos, né? Também não alterei nada, né? Somei cosseno, subtraí cosseno, não modifiquei nada. E agora eu vou juntar, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, aqui vai ficar 1/2. Eu vou colocar esse menos aqui em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado de ômega t menos seno ao quadrado de ômega t. Isso aqui também sobre 2. Tá? Bom, não parece que me ajudou muito aqui na solução, né, por enquanto. Então agora eu vou dar uma olhada se eu consigo simplificar essa segunda parte, né, esse cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Vamos dar uma olhada nessa outra relação aqui trigonométrica, ó. Cosseno de 2 ômega t. O que é cosseno de 2 ômega t? É cosseno de ômega t mais ômega t, né? Cosseno de ômega t mais ômega t. Que é cosseno de a mais b. Que é cosseno de a, cosseno de b, menos seno de a, seno de b. Certo? Então vai ficar cosseno de ômega t vezes cosseno de ômega t menos seno de ômega t vezes seno de ômega t, que vai ser igual a cosseno ao quadrado de ômega t menos seno ao quadrado de ômega t. E agora sim eu consegui simplificar, né, a expressão, substituindo toda essa parcela aqui de cima por cosseno de 2 ômega t. Então, voltando para a integral, VRMS vai ficar igual. V máximo é uma constante, vou tirar ali da integral. V máximo ao quadrado sobre 2π.
Vai ficar uma integral aqui de 0 a 2π. Vai ficar aqui 1/2 menos cosseno de 2ωt por 2 vezes dωt, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Bom, agora eu tenho que fazer uma pequena mudança de variável, né? Eu tenho uma integral aqui, ó, de cosseno de 2dωt. Então eu vou definir um u, vou chamar isso aqui de u, ó. U como sendo 2ωt. Logo, du vai ser igual a 2 dωt. dωt vai dar 2, né? Passei o dωt multiplicando. Então, eu multiplico esse dωt aqui fora por 2 e divido aqui por 2. E agora sim vai ficar, ó, integral de cosseno du. E isso aqui vai ser du. Integral de cosseno é seno, certo? E é essa integral aqui que eu queria destacar para vocês, que ela vai aparecer inúmeras vezes aí ao longo da cadeira. A gente vai precisar dela. Então, vamos deixar aqui ela em destaque, tá? Então, nós vamos ficar aqui com v máximo ao quadrado por 2π. Integral de 1/2 dωt vai ser ωt por 2. Integral de cosseno du vai dar seno du. Então, seno de 2ωt por 4. Limites da integração, 0 a 2π. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. E esse resultado aqui da integral, ó, que eu queria destacar para vocês, tá? É a integral aqui, ó, integral de seno ao quadrado. A integral indefinida de seno ao quadrado é ωt por 2 menos seno de 2ωt por 4, tá? E agora sim eu vou substituir os limites. Então, substituindo os limites nessa primeira parcela, ó, vai ficar 2π por 2, e o outro vai dar 0. E aqui vai ficar 4π, seno de 4π dá 0, e seno de 0 dá 0. Essa segunda parcela aqui vai dar 0. O que dá para fazer aqui? Esse 2π corta com esse 2π aqui. Beleza. E esse 2 vai aparecer no denominador. Então, nós vamos chegar aqui V, RMS, vai ser igual a V máximo ao quadrado dividido por 2 na 1/2. Ou seja, VRMS é igual a V máximo dividido por raiz de 2. Isso aqui, pessoal, só é válido para uma forma de onda senoidal. Ok? Lá na lista de exercícios, tem outras formas de onda para vocês calcularem. Só vale para uma forma de onda puramente senoidal, que foi essa aqui que nós resolvemos, ó, V máximo seno de ωt.
Ou seja, se a nossa forma de onda tiver valor eficaz de 220 volts, o valor de pico, V máximo, será 311, um quebradinho, tá? Que eu não lembro de cabeça. Que é a tensão que nós temos aqui em Santa Maria, né? A tensão de fase neutro, ok? O que fisicamente o valor eficaz significa? Por que alguém definiu o valor eficaz, né? Será que ele tem algum sentido físico? Afinal de contas, a gente não pode usar valor médio, né, para medir tensões alternadas, porque vai dar zero, né, se for puramente senoidal. Sim, tem sentido físico. Significa o seguinte, ó. Um valor eficaz de 220 volts e um valor CC de 220 volts, ou seja, um valor eficaz de 220 volts da tomada e um valor CC de 220 volts de uma bateria dissipam exatamente a mesma potência num resistor, no mesmo resistor, no caso, tá? Que for plugado ou na tomada ou na bateria. Então, se vocês pegarem um resistor de 100 ohms, por exemplo, e ligarem na tomada em 220 volts, eficaz, vai dissipar uma dada potência. Se vocês pegarem esse mesmo resistor e alimentarem ele numa bateria com 220 volts contínuo, vai dissipar a mesma potência da tomada. Então, a definição física de valor eficaz quer dizer isso, tá? Está relacionado com a potência dissipada no resistor, equivalente entre valor contínuo e valor alternado, tá? Então, há um sentido físico? Sim, há um sentido físico relacionado com a potência. Não sei se vocês sabiam disso ou não, ok? Muito bem, pessoal. Esse era o conteúdo que eu havia preparado para vocês hoje, tá? Eram apenas definições mesmo. A partir de agora, a gente vai empregar essas definições aí no estudo dos conversores estáticos ao longo da cadeira de fundamentos de eletrônica de potência. Agradeço vocês pela atenção. Grande abraço e a gente volta a conversar então na quarta-feira dessa semana, tá? Tchau, tchau.